Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos hoje no nosso 12º dia de meditação e exposição do livro de Jeremias. E hoje meditaremos nos capítulos 35, 36 e 37. Porém, antes de entrarmos na exposição, eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em mais um dia. Ó Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, louvar ao Teu nome pela bênção, pela vida, pela graça que nos concedeste. Pai querido, quem somos nós para que o Senhor se lembrasse de nós? O Senhor nos amou, nos aceitou, nos recebeu, nos purificou, nos redimiu na pior situação, na nossa pior versão. Foi o que o Senhor amou tanto ao ponto de enviar o teu Filho Jesus Cristo, e no maior ato de amor de toda a história, ele deu a sua vida por nós naquela cruz, morrendo e para completar ressuscitando, e nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e nós te louvamos, ó Pai, porque dado a este amor tão grande, há uma esperança para nós. A nossa esperança é o Senhor, está no Senhor, e um dia estaremos eternamente com o Senhor. Nós não vivemos buscando a Ti porque temos medo do inferno, temos medo da condenação. Nós vivemos servindo a Ti porque somos gratos, porque fomos salvos, fomos comprados, libertos, redimidos pelo Teu sangue. Então nesta manhã nós queremos, ó Pai, fazer menção de um amor tão grande que o Senhor dedicou a nós, derramando salvação através do Seu sangue da cruz. E nós queremos Te louvar. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. No capítulo 35, a história começa quando o profeta Jeremias recebe uma ordem divina para convocar os recabitas à casa do Senhor, no templo de Jerusalém. Os recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que havia legado à sua linhagem um compromisso rígido de abstinência de vinho, moradia em casas e plantações de vinha. O propósito da reunião era um teste de fidelidade à sua tradição. Enquanto a nação de Judá enfrentava um período turbulento de idolatria e decadência moral. O capítulo 35 revela a surpreendente resposta dos recabitas, que permaneceram firmes em sua obediência, recusando-se a beber vinho ou abandonar suas práticas ancestrais, apesar das pressões externas. A lição de fidelidade e lealdade a princípios fundamentais ressoa como um desafio relevante em nosso mundo em constante mudança. No versículo 1, o Senhor fala a Jeremias durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ele instrui Jeremias a ir à casa dos recabitas e levá-los ao templo de Jerusalém para um propósito específico. Este versículo introduz a história dos recabitas, um grupo conhecido por sua obediência rigorosa às tradições dos seus antepassados, que será explorada nos versículos seguintes. Dos versículos 2 ao 11, o Senhor instrui Jeremias a convidar os recabitas ao templo de Jerusalém e oferece-lhes vinho. Jeremias obedece e leva os recabitas a uma sala do templo, onde coloca diante deles vasilhas cheias de vinho e copos. Os recabitas, no entanto, recusam-se a beber vinho, explicando que o seu antepassado Jonadab, filho de Recabe, lhes ordenou que não bebessem vinho, não construíssem casas, não plantassem vinhas e vivessem em tendas. Eles afirmam que têm obedecido fielmente a essas instruções por gerações. Eles também mencionam que, devido à invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles se mudaram para Jerusalém para escapar dos exércitos babilônicos e sírios, mas continuam a seguir as ordens de Jonadab. Esse trecho destaca a obediência e a fidelidade dos recabitas às tradições dos seus antepassados, contrastando com a desobediência do povo de Judá. Dos versículos 12 ao 14, o Senhor fala a Jeremias, destacando a obediência dos recabitas às instruções do seu antepassado Jonadab. O Senhor compara essa obediência com a desobediência do povo de Judá e Jerusalém. Deus lembra que Jonadab ordenou aos seus descendentes que não bebessem vinho, e eles têm seguido essa ordem até hoje. Em contraste,
O Senhor tem falado repetidamente ao povo de Judá, mas eles não têm obedecido. Este trecho sublinha a importância da obediência e a diferença entre a fidelidade dos recabitas e a desobediência do povo de Judá. No versículo 15, o Senhor lembra ao povo de Judá que ele enviou repetidamente seus servos, os profetas, para exortá-los a se converterem dos seus maus caminhos, corrigirem suas ações e deixarem de seguir outros deuses. Deus prometeu que se eles obedecessem, poderiam habitar na terra que ele deu aos seus antepassados. No entanto, o povo não inclinou os seus ouvidos nem obedeceu. Então, este versículo destaca a paciência e a persistência do Senhor em chamar o seu povo ao arrependimento, bem como a desobediência contínua do povo de Judá. E para finalizar o capítulo 35, dos versos 16 ao 19, Deus destaca a obediência dos recabitas em contraste com a desobediência do povo de Judá. Ele observa que os recabitas seguiram fielmente as instruções do seu antepassado Jonadab, enquanto o povo de Judá não obedeceu às suas palavras. O Senhor então anuncia que, devido à sua obediência, os recabitas sempre terão um descendente servindo diante dele. Esta promessa de bênçãos eterna para os recabitas serve como um exemplo de como a fidelidade e a obediência a Deus são recompensadas. O capítulo 36, a narrativa inicia-se com Jeremias recebendo uma ordem divina para registrar em um rolo todos os oráculos e mensagens que o Senhor havia lhe transmitido ao longo do seu ministério profético. A revelação divina era tão relevante e essencial que deveria ser registrada para a posteridade, servindo como um testemunho duradouro da vontade do Senhor para o seu povo. Entretanto, o contexto em que esta tarefa é realizada é um tanto hostil. O rei Joaquim, líder de Judá na época, havia se afastado do Senhor e resistia à mensagem de Jeremias. O profeta então envia seu discípulo Baruque para ler o rolo ao povo no templo, na esperança de que eles se arrependessem e se reconciliassem com o Senhor. Dos versículos 1 ao 3, o Senhor fala a Jeremias durante o 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O Senhor instrui Jeremias a pegar um rolo e escrever nele todas as palavras que ele havia falado contra Israel, Judá e todas as nações, desde os dias de Josias até aquele momento. O Senhor espera que, ao ouvir todas essas palavras, o povo de Judá se arrependa dos seus maus caminhos e ele possa perdoar suas iniquidades e pecado. Dos versículos 4 ao 19, o profeta segue as instruções do Senhor e dita todas as palavras que recebeu ao seu escriba, Baruque, que as escreve em um rolo. Como Jeremias está preso, ele pede a Baruque que vá ao templo no dia do jejum e leia o rolo para o povo de Judá. Baruque obedece e lê o rolo no templo, o que chama a atenção dos líderes religiosos. Eles pedem a Baruque que leia o rolo novamente para eles. Ao ouvirem as palavras, ficam alarmados e decidem informar o rei Joaquim. Antes de levar o rolo ao rei, eles aconselham Baruque e Jeremias que se escondem, temendo pela segurança deles. Este trecho destaca a importância da palavra do Senhor e a seriedade com que ela deve ser tratada, além de mostrar a coragem de Jeremias e Baruque em transmitir a mensagem divina mesmo em face de perigo. Dos versículos 20 ao 26, os líderes levam o rolo com as palavras de Jeremias ao rei Joaquim. O rei está sentado em uma casa de inverno, com um braseiro aceso diante dele. Quando Jeudi começa a ler o rolo, o rei corta cada seção lida com um canivete e o joga no fogo, até que todo o rolo é queimado. Apesar dos pedidos de Eunatã, Delaías e Gemarias, para que o rei não queimasse o rolo, Joaquim não os ouve. Ele ordena que Jeremias e Baruque sejam presos, mas o Senhor os esconde. Este ato de queimar o rolo demonstra o desprezo do rei pela palavra do Senhor e resulta em severas consequências para ele e seu reino. E para finalizar o capítulo 36, dos versos 27 ao 32, o Senhor fala novamente a Jeremias, após o rei Joaquim ter queimado o rolo com as palavras proféticas. O Senhor instrui Jeremias a pegar outro rolo e reescrever todas as palavras que estavam no primeiro rolo.
O Senhor também manda Jeremias dizer a Joaquim que por ter queimado o rolo e desafiado a mensagem divina, ele não terá um descendente no trono de Davi. Além disso, o corpo de Joaquim será exposto ao calor do dia e ao frio da noite. O Senhor promete castigar Joaquim, sua descendência e seus servos por causa de suas iniquidades. Jeremias então pega outro rolo e dita novamente todas as palavras a Baruque, acrescentando muitas outras palavras semelhantes. No capítulo 37, Jeremias continua a enfrentar a oposição da liderança de Judá, especialmente do rei Zedequias, que estava sob cerco babilônico. Este cerco é um elemento central, pressionando as autoridades a procurar o conselho de Jeremias e o favor do Senhor para escapar da ameaça babilônica. Entretanto, a situação de Jeremias não é fácil, pois ele enfrenta acusações de traição e é lançado na prisão no Palácio Real. Mesmo diante da adversidade, ele não desiste de sua missão profética. E é neste cenário sombrio que sua fé e determinação brilham com mais intensidade. Dos versículos 1 ao versículo 5 do capítulo 37, o profeta descreve eventos durante o reinado de Zedequias, filho de Josias, que foi nomeado rei de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Zedequias e o povo de Judá não obedeceram às palavras do Senhor transmitidas por Jeremias. O rei Zedequias enviou o Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maaseias, ao profeta Jeremias, pedindo que ele orasse ao Senhor por eles. Naquela época, Jeremias ainda tinha liberdade de movimento, pois não havia sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó havia saído do Egito, e os babilônios, que estavam sitiando Jerusalém, se retiraram ao ouvir essa notícia. Dos versículos 6 ao versículo 15, o Senhor fala a Jeremias informando que o exército do faraó, que havia saído em socorro de Jerusalém, retornará ao Egito. O Senhor avisa que os caldeus, os babilônios, voltarão, atacarão Jerusalém, tomarão a cidade e a queimarão. Jeremias transmite essa mensagem ao rei Zedequias e ao povo, alertando-os para não se enganarem pensando que os caldeus se retiraram definitivamente. Durante esse período, Jeremias tenta sair de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, mas é preso no portão de Benjamim por Jerias, que o acusa de desertar para os caldeus. Jeremias nega a acusação, mas é levado aos príncipes que se enfurecem com ele e o agridem e o colocam na prisão na casa de Jonatas, o escriba, que havia sido transformada em cárcere. E para concluir o capítulo 37, dos versos 16 ao 21, o profeta é mantido preso em uma câmara subterrânea por um longo período. O rei Zedequias, em segredo, manda chamar Jeremias ao palácio para perguntar se ele recebeu alguma palavra do Senhor. Jeremias confirma a mensagem de Deus: Jerusalém será entregue ao rei da Babilônia. Jeremias então pede ao rei que não o devolva à prisão na casa de Jonatas, onde ele poderia morrer. Zedequias ordena que Jeremias seja mantido no pátio da guarda e que lhe seja dado um pão diariamente da padaria da cidade, até que todo o pão se acabasse devido ao cerco. Estes versículos destacam a persistência de Jeremias em transmitir a mensagem do Senhor, mesmo em face da adversidade e perigo pessoal. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação na palavra do Senhor. Queridos, eu queria trazer uma reflexão para os irmãos em cima dos textos de hoje. Nós vemos um contraste entre os recabitas e o povo de Deus. Os recabitas sendo fiéis a três tradições muito importantes, que era não tomar vinho, não plantar pé de uva, não plantar vinhas e também não construir casa, morar em tendas. E eles eram fiéis a essas tradições ao ponto de estarem em momentos difíceis, porque estava turbulento, estava em guerra, e eles mantendo a sua tradição firme, porque receberam uma ordem de um patriarca deles. Quando nós colocamos em contraste o que vemos nos capítulos 36 e 37, que temos visto ao longo dos dias, como o povo de Deus abandonou todas as leis do Senhor, fez tudo ao contrário do que Moisés trouxe, né, as leis trazidas por Moisés no deserto,
Eles não conseguiram, desde a época que as leis foram dadas até o momento que eles estavam vivendo, eles não conseguiam ser fiéis àquilo que o Senhor havia falado. E mais, nós vemos Jeremias ao longo do livro trazer palavras que eles deveriam se arrepender e eles não ouviram. E nesse dia nós lemos que o próprio rei cortou, picou o rolo da lei e queimou, mostrando o desprezo que eles tinham pela palavra do Senhor. E nós vemos o desfecho, o que foi profetizado aos recabitas, o que foi profetizado mais uma vez contra o rei de Judá e toda a nação ali. Eu quero trazer uma reflexão porque é muito importante nós olharmos como num retrovisor para isso que lemos nesse dia e sabermos que também estamos propensos a negociar coisas importantes, mesmo que sutis, no dia a dia, no decorrer do dia a dia, no tempo que nós estamos vivendo. Então são situações que precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor ela é inegociável. Os princípios bíblicos, eles são inegociáveis, eles são o que nos protege. Então que nós possamos estar atentos àquilo que nós estamos vivendo e aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Você que faz parte desse grupo, você está assim protegido quando você lê a palavra do Senhor e aprende os seus princípios, mas essa proteção vem quando nós vivemos isso e que você possa viver no seu dia a dia aquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor, que você não negocie nenhum tipo de princípio, por mais vantajoso que seja o resultado, que você se mantenha fiel ao Senhor. Porque os recabitas fizeram aquilo por ser fiel ao seu patriarca e recebeu uma palavra que não faltaria ninguém em nenhuma geração que servisse ao Senhor da família, do povo dos recabitas, porque eles eram fiéis. E se você for fiel, a Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, será dado a ele a coroa da vida eterna. Que você se mantenha firme, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, e que, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos para mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor.